Meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Estudos Espíritas no YouTube. E nesse momento rogamos a Deus que nos encha o dia de alegria e de saúde. Hoje o nosso estudo vai tratar sobre a força do perdão. E nós vamos nesse estudo perceber que realmente o perdão tem muita força e liberta principalmente a quem o concede. Nós vamos perceber, como dizem os Espíritos, que o perdão é um remédio santo, porque nos liberta das amarras da dor que nos causaram e do sofrimento que nos acompanha até o momento em que a gente perdoa. Dizem ainda os Espíritos que amargura, mágoa, ódio, vingança, tudo isso continua nos ligando psiquicamente ao momento da dor e também à pessoa que nos agrediu. Faz-se o link psíquico entre você e a pessoa que lhe ofendeu, até que você consiga perdoar. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos aqui recorrer a mais um belíssimo ensinamento daquele que, na voz dos Espíritos, é o nosso modelo e guia a ser seguido aqui no plano material como no mundo espiritual, Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, diz assim: se o vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, meus irmãos, Jesus nos orienta: perdoe incondicionalmente, indefinidamente, independente do tamanho da ofensa que nos foi feita. Para ilustrar o nosso estudo, eu vou iniciar com uma história da vida real. Essa história se passa entre julho de 1914 e novembro de 1918, que é o período da Grande Primeira Guerra Mundial. Dentro dessa Grande Guerra Mundial, que envolveu muitas nações, há uma guerra em particular, que nem sempre é estudada, que aconteceu de 1915 a 1917. Existia nessa época o Império Turco-Otomano e que abrangia muitas regiões ali na área da Turquia. Em dado momento, os turcos otomanos resolveram dizimar o povo armênio que vivia nessa mesma região, porque os armênios tinham o desejo de emancipar-se, de conquistar a sua própria independência. E aí conta-se que nesse momento, entre 15 e 17, 2 anos se passaram e um completo extermínio do povo armênio. Entre 800 mil e 1,5 milhão de pessoas retornaram ao mundo espiritual, desencarnaram nessa agressão profunda que os turcos otomanos implementaram contra os armênios. E na nossa narrativa diz que existia um chefe de uma soldadesca na época, e ele invadia esses lugarejos armênios, chegava até as famílias, e em certo dia ele bate e arromba a porta de uma casa, e lá dentro está pai, mãe e 2 filhas, uma de 12 anos e uma de 15. Nesse momento de agressão, desencarnam os pais e essa filha de 12 anos. A única que restou dessa família foi uma moça de 15, e esse chefe da soldadesca a fez escrava dele próprio.
2 anos se passaram e essa moça então consegue fugir dos domínios desse comandante. Perambula durante a existência, sofre bastante, até que ela resolve estudar e diz a nossa história, pela espiritualidade, que ela tornou-se então enfermeira lá em Istambul, na Turquia. Então ela era armênia, mas tornou-se enfermeira e foi então começar a sua belíssima tarefa de enfermagem. Certo dia, o diretor do hospital a chama e diz: olhe, nos chegou um paciente com muita dificuldade, ele tem uma dermatose pútrida e ninguém quer tratar desse paciente. Ela, sem pestanejar, olhou para o dono do hospital, para o diretor e disse: eu cuido. E assim aconteceu. Muitas e muitas noites ela ficou no leito ao lado deste homem, cuidando de suas feridas, ele muito magro, e a perspectiva é que em algum tempo ele desencarnaria. Isso não aconteceu. Em 6 meses, esse paciente estava completamente recuperado. E então ele vai ao diretor do hospital agradecer por sua recuperação, e o diretor do hospital diz assim: agradeça aquela enfermeira que ali está, porque foi ela quem perdeu quase a sua própria saúde cuidando do Senhor. Ele então se aproxima, cumprimenta a jovem enfermeira e ela então começa a falar-lhe algo e ele estranha, disse: você fala muito turco com um tom de armênio. Ela disse: sim, porque eu sou armênia. Ele disse: de qual cidade? Quando ela diz, ele disse: durante a guerra eu estive na sua cidade. Ela disse: eu sei. O senhor invadiu a minha casa e dizimou minha família. Só restou eu. Ele empalideceu naquela hora e vem a pergunta fatal: você me reconheceu desde o início do meu internamento? Ela disse: sim, eu o reconheci. Então por que você não tirou a minha vida? E ela disse: porque eu sou enfermeira e cristã. Aprendi a salvar vidas e a perdoar. Então, com essa história que é da vida real, a gente se pergunta: como nós vamos alcançar esses grandes testemunhos do perdão, se a gente não aprende ainda nem exercita o perdão nas pequenas coisas do nosso dia a dia, com as pessoas muitas vezes que mais nos amam e que nos cercam? Nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, esses pequenos arranhões do dia a dia, normalmente nós ainda não sabemos perdoar. Mas o que é que recomendava Jesus? O perdão incondicional, independente do tamanho da ofensa. Porque se damos esse perdão, estamos no grande início de nossa libertação. Vejam o que dizem os espíritos sobre o esquecimento das ofensas. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra, que já aprendeu o perdão das ofensas, é cheia de mansuetude e de caridade. Então, no nosso estudo, nós estamos tratando sobre a força do perdão em nossa própria vida. E o que é então perdoar, gente? Nos ensinam os Espíritos. É não devolver a ofensa que nós sofremos. Percebam uma coisa que é muito de ordem prática. Quando a gente verdadeiramente perdoa aquele
e a ofensa que nos foi feita, a lembrança do fato começa naturalmente a perder força. Que quando nós estamos intimamente muito magoados, toda hora, onde quer que a gente esteja, já tratamos aqui, pode ser num lugar belíssimo, que lhe remeta a muita paz, mas você intimamente está amargurado, ainda não perdoou, então aquele fato que lhe trouxe ofensa e dor continua repercutindo no seu próprio psiquismo. E cada vez que você lembra do fato, você volta a sofrer. Quando a gente perdoa a pessoa que nos ofendeu, essa lembrança do fato começa a perder força verdadeiramente. E chega um momento em que você nem lembra mais aquele fato que aconteceu e que lhe trouxe mágoa ou um mau sentimento, ou mesmo gerou dentro de você esse momento de ódio e de amargura. A lembrança vai perdendo força, porque a gente não esquece de um estalo, digo, quero perdoar, mas o esquecimento não é imediato daquilo que nos causou dor. Ele vai perdendo força quando nós decidimos dar o nosso perdão. Dizem os Espíritos, o perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Veja que tudo isso passa a chegar a nós no momento em que nós concedemos o nosso perdão. Por isso que disse que o perdão tem muita força libertadora, principalmente para quem o concede, porque dizem os Espíritos, recolhemos então paz no nosso coração, equilíbrio emocional e lucidez mental, principalmente. Porque quando nós estamos naquele redemoinho da mágoa, da amargura, a própria lucidez mental se desfaz. Começamos a acolher também algumas sugestões infelizes e daí para frente o sofrimento continua nos acompanhando. E aí dizem também os Espíritos, o que é, gente? Caridade moral. É amar as pessoas mais do que elas merecem. Está dentro da misericórdia, está dentro do perdão, não é? Às vezes as pessoas nem merecem tanto o nosso amor e é a esses que devemos dirigir a nossa cota maior de atenção e de carinho. É difícil, mas sabe por que isso? Porque dizem assim os Espíritos, o sofredor não, o ofensor é sempre um doente da alma. E assim o é. Gente, eu já pude dialogar com muitos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas e eu sempre disse isso a eles, meu irmão, se uma pessoa te ofende e te agride, ela não está feliz e nem sadia espiritualmente. É, em última instância, um sofredor também e um doente da alma. Porque quem não está doente da alma não agride, não fala mal, não ofende. Porque a pessoa está sadia espiritualmente. Mas quem não está sadio espiritualmente se presta justamente a ofender, a denegrir, a gerar conflitos nas pessoas que lhe cercam. Então são verdadeiramente doentes da alma. O difícil é a gente enxergar assim na hora em que somos ofendidos. É difícil, mas Jesus, volto a dizer, é nosso modelo e guia. Dizem assim os Espíritos, e a gente deve gravar isso na mente e no nosso coração. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Isso não é impossível, gente. Nós falamos no início do estudo de uma história
real. Então é possível sim, à medida em que nós vamos avançando espiritualmente, nós vamos então recolhendo em nós a condição de perdoar. A condição de enfraquecendo o pensamento da ofensa. E finalmente chegaremos até amar aquele que nos ofendeu. É isso que ensinava Jesus. E Jesus dizia assim: quando alguém te bater numa face, oferece a outra face. E qual o entendimento dessa mensagem de Jesus? Não é bater na face física e oferecer a outra face física. Quando alguém nos ofende, ele está usando a face do desequilíbrio, do desajuste íntimo, do próprio sofrimento. E nós então deveremos oferecer a face da mansuetude, do amor e do perdão incondicional. Porque, como disse Jesus, na medida em que você devolve a ofensa, você se iguala ao ofensor. Na medida em que você perdoa, já caminhou bastante. E quando você perdoa e ama, aí, gente, demos o grande salto rumo à nossa destinação, que é chegarmos a ser espíritos de luz e completamente felizes. Mas eu não podia encerrar o nosso estudo com outra colocação que é muito importante. E se foi você que errou? Porque nós falamos até agora da nossa condição de perdoar. E se fomos nós que estamos agora nesse estudo que erramos contra alguém? Dizem assim os Espíritos: o arrependimento deve ser o grande primeiro passo libertador daquele que ofendeu. E jamais via para o remorso que paralisa e destrói quem o alimenta. Saiba se perdoar e ter a coragem de reparar, pois não somos infalíveis e também rogamos misericórdia para nós. Gente, nós não estamos só na condição de ofertar o nosso perdão. Examine com consciência a sua trajetória até hoje e veja que em muitos momentos, desejando ou não, nós também já ofendemos alguém. E aí se pergunta, o que fazer com isso? O arrependimento é um grande primeiro passo para a gente reparar o mal que nós causamos a alguém. Porque se nós ficamos apenas curtindo em nossa mente, porque nós já vimos aqui que ao agredido cabe o perdão e ser feliz. Mas se nós fomos os agressores, aquilo vai ficar em nossa consciência martelando, até que a gente repare a ofensa que nós causamos a alguém. E é preciso, como diz a espiritualidade, coragem na reparação. É saber pedir perdão, é reparar o mal que fizemos, para que, além do ofendido que já perdoe e segue em paz, nós que ofendemos também possamos ficar em paz. Não há outra saída. Para o ofendido estar em paz, ele precisa perdoar. E quando nós fomos os ofensores, é preciso que a gente repare o nosso mal feito para também podermos seguir em paz. Não veio aquela recomendação de Jesus? Antes de colocar tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. Então, gente, esse é o nosso estudo de hoje sobre a força do perdão. Esse doce sentimento que vem de uma ação nossa e que vai nos desvincular do momento da dor e nos trazer paz íntima e, sobretudo, felicidade. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Se gostaram, divulguem bastante.
Se inscrevam aqui no nosso canal. No vídeo aparece um círculozinho com a nossa imagem. Clicando ali, você se inscreve em nosso canal. Deixem seus comentários. E que nessa manhã todos nós possamos seguir em paz, harmonia e muito equilíbrio. Que assim seja.